Saudações, queridas e queridos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Robson Marques, terapeuta holístico, aqui do canal O Cabalista e também do Horus Instituto Terapêutico Cabalístico no Instagram e no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo, a mais um CBC, o CBC de número 20, conhecendo o baralho cigano 20. Que é uma série de vídeos que eu iniciei aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu pouco conhecimento a respeito da cartomancia e do oráculo cigano em si, tá? E nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma ideia que na verdade é uma resposta para um questionamento que me fizeram. Então eu resolvi gravar esse vídeo aí para explicar um pouco mais em detalhes sobre esse assunto. A pergunta específica foi: Robson, posso fazer a leitura das cartas do oráculo cigano com baralho incompleto? Pode ou não pode? O que você acha disso? Antes de eu definir aí essa resposta com um sim ou com um não, vamos falar sobre as cartas aí do oráculo cigano, sobre a estrutura numérica das cartas, dos porquês, de como utilizar ou não, tá? Mas antes de eu entrar no assunto específico, quero te fazer aquele velho convitezinho, tá? Que são os 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Mas antes de você curtir, comentar e compartilhar, você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e assine e ative, na verdade. Eu sempre falo assine, ative o sininho de notificações para que você possa ser alertado aí sempre que eu compartilhar aqui vídeo novo no canal, tá bom? Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, aqui embaixo, aqui ó, é a área perfeita dos comentários para você fazer sua crítica, para postar sua dúvida e para colocar sua sugestão, tá? Estou sempre aberto aí ao diálogo com vocês, para a gente falar e trocar uma ideia e trocar figurinhas aí a respeito aí do nosso oráculo cigano. Lembrando que o que eu compartilho com vocês aqui, fruto da minha experiência, fruto do meu estudo também, tá? Dos meus atendimentos como cartomante, como aí professor de cartomancia, do oráculo cigano, tá? Não sou dono da verdade. Se você concorda ou discorda do que eu falo aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Vamos lá então falar aqui sobre se eu posso ou se eu não posso aí utilizar o oráculo cigano incompleto, tá? A estrutura das cartas do oráculo cigano vai do número 1 ao número 36, ou seja, total de 36 cartas, tá? Nós precisamos das 36 cartas para efetuar o quê? A tiragem de cartas, a leitura do oráculo cigano em si. Independentemente do método que você utiliza, se é o método de 3, de 9, mesa real, nós iremos nos valer de 36 cartas, que é a estrutura numérica do oráculo cigano. Seja do oráculo cigano, que é chamado aqui por esse nome no Brasil, ou do Lenormand, Petit Lenormand, que é conhecido lá fora do Brasil, na Europa e em outros países, tá? A estrutura do baralho é essa. Mas, Robson, eu tenho conhecimento de que existem baralhos ciganos que têm uma outra estrutura numérica, que vai além do 36. Sim, existe. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo aqui, só que isso é exceção, tá? Foge à regra. Quando é exceção e é questão de opção, você escolhe utilizar ou não. A estrutura do baralho cigano é 36 cartas, então a maioria das jogadas e tudo, todos os arquétipos, aqui por exemplo, aqui, a carta 13 da criança. A carta 13, sendo no baralho cigano aqui no Brasil, ou no Petit Lenormand, que é o mesmo baralho que é utilizado fora do Brasil, na Europa, vai ser a carta 13 e vai ser criança. Então a estrutura numérica do arquétipo da criança é a estrutura utilizada no baralho. Para você fazer uma leitura e analisar toda a estrutura, por exemplo, utilizando a mesa real, analisar toda a área da vida de um consulente, nós iremos aí utilizar cada carta e o seu arquétipo para analisar uma determinada área. Se você tira uma dessas cartas, é como se você tirasse a possibilidade desta área da vida do consulente ser analisada, tá? Cada uma das 36 cartas tem uma finalidade, tem um significado, tem uma representação, seja positiva, seja negativa, tá? Então, há necessidade de que o baralho esteja completo com as 36 cartas. Porém, este baralho aqui, olha só, ele é muito conhecido. O meu já está um pouco velhinho, normalmente ele tem as bordas de ouro bem fortes aqui, tá? São cartas bem expressivas, as imagens muito bonitas aqui, a carta da nuvem, por exemplo, aqui. Carta do ramalhete. São cartas lindíssimas, qualidade do baralho é muito boa.
Só que esse baralho aqui ele é uma exceção no mercado, tá? Ele não é composto somente por 36 cartas. Ele vem com algumas cartas extra, por exemplo. Ele vem com duas cartas do pássaro, tá? Vem com a carta do pássaro e vem com a carta da coruja. E vem com mais duas cartas do homem, do cavalheiro, e duas cartas da dama, da mulher, tá? Vem com essas cartas extras. Essas cartas extras não alteram a estrutura do baralho em si, pois existem muitos outros baralhos que vêm com duas cartas da criança, vêm com duas cartas do pássaro, vem com a carta dos trevos e a carta dos obstáculos, tá? Então isso não altera em si a estrutura do baralho e nem a sua quantidade de cartas, na verdade, que são cartas que você pode substituir, pode escolher ali pelo formato, pelo arquétipo, no caso, que você quiser, ou dependendo da jogada que você for utilizar. Por exemplo, aí, em atendimentos, aí, tem pessoas que vai fazer atendimentos a casais homoafetivos, aí gosta de utilizar duas cartas do homem ou as duas cartas da mulher. Tranquilo, vai continuar sendo 36 cartas, você não vai aumentar a estrutura. Porém, além deste baralho, que é o Gilded, que eu estou falando dele, na versão estendida, ele vem com algumas cartas que fogem à estrutura aqui do baralho cigano, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. A carta de número 37, que representa a carta do relógio, cuco também. A carta de número 38, que representa a carta da ponte. A carta de número 39, que representa a carta dos dados. A carta de número 40, que fala das máscaras. 41, que fala do fosso, da cisterna. 42, carta da bússola. Veja só, o baralho é lindo, os arquétipos são lindos. 43, que fala do labirinto. E a carta 44, que fala da lupa. Viu só que isso já foge a estrutura do oráculo cigano? Mas, Robson, a pergunta é se eu posso jogar com cartas faltantes, não com cartas extras. Vou falar das faltantes também, no caso, mas primeiro eu quero falar da estrutura do nosso baralho, tá? A estrutura do baralho é 36 cartas. Você deve jogar com as 36 cartas. Nada te impede que você pegue esse baralho aqui, por exemplo, e utilize as 44 cartas. Não há nenhum problema. Vai fazer sentido. As cartas não foram colocadas de forma aleatória, não. As cartas fazem sentido, né? O autor, o criador do baralho, que não vem... Não vou colocar no contexto aqui, né? Vai fazer sentido. Você vai conseguir utilizar as cartas. Só que lembre o seguinte. A estrutura do baralho cigano é 36 cartas. Então, Robson, como é que qual é essa ideia de jogar com cartas faltantes? Dependendo do seu nível de cuidado aí com o seu baralho, tá? Você pode perder uma carta, você pode usar o seu baralho e levar para viajar, você carrega o baralho fora de uma caixinha, querendo ou não, você perde uma carta. Ou tem um incidente aí, você derrama uma água na carta, molha, rasga, o baralho está muito velho. Independente do objetivo aí, pô, meu trabalho está só com... Meu baralho está só com 35 cartas, Robson. O que eu faço? Eu posso utilizar? Recomendável que não utilize o seu baralho com 35 cartas. O recomendável é que você utilize com 36. A estrutura do nosso baralho, ele não foi feito para ser utilizado de forma reduzida. Por exemplo, igual o baralho de tarô. O baralho de tarô você tem a opção aqui, ó, de utilizar apenas os 22 arcanos maiores. Olha só a quantidade de cartas. Se você não quiser utilizar os 22 arcanos maiores, você pode utilizar os 56, que é uma estrutura um pouco mais robusta. Se você preferir, você pode utilizar aqui o baralho completo, 78 cartas, tá? O baralho cigano não. O nosso baralho cigano é 36 cartas. Você não usa 20, você não usa 15, você usa 36. Ou as versões estendidas, como eu já mostrei desse baralho aqui, você pode utilizar também. Mas menos que 36 não é recomendável. Por quê? Seu jogo pode ser afetado, pode ser contaminado, a leitura não vai ser completa, não vai... É como se você fosse atender o consulente ali e você estivesse tirando a oportunidade dele de receber informação. Como é que, por exemplo, digamos aí que você esteja sem a carta aí do próprio consulente, do homem, por exemplo, e sobre ele a carta da aliança.
Você não vai representar o homem na sua jogada, na sua tiragem de cartas, você não vai representar em relacionamentos de âmbitos gerais, então não faz sentido utilizar aí o oráculo cigano de forma reduzida, sem as 36 cartas. Mas então, Robson, meu baralho está faltando uma carta, o que eu faço? Existem algumas possibilidades, orientações, e você vai ver o que é melhor para você. Por exemplo, aqui, eu vou usar esse baralho menor aqui para poder ficar mais fácil o exemplo. Digamos que desse baralho aqui eu estou com 35 cartas, e me faltou aí a carta de número 1, por exemplo. Isso daqui é papel, isso daqui é papelão, isso daqui é PVC, isso daqui é a nossa ferramenta de trabalho energética, sim, é o nosso braço, a nossa mão, a nossa boca, nossa ferramenta de utilização na cartomancia, como oráculo. Sem ela nós não funcionamos. Porém, isso aqui não tem vida própria. Como eu falei, isso aqui é papel. Você pode substituir essa carta por alguma carta de algum outro baralho que você tenha. Por exemplo, só que se atente ao detalhe. Eu posso pegar aqui, ó, desde que seja o mesmo tamanho ou parecido. Nesse caso aqui, olha o cuidado que eu vou ter aqui. Se eu quiser substituir uma dessas cartas aqui, vermelhinhas, por uma dessa carta verde, olha só, não vai encaixar muito porque a carta verde é menor, tá? Por mais que seja a carta que eu esteja precisando, não vai fazer sentido. Principalmente se você for fazer um atendimento presencial e você tem o costume de abrir o leque das cartas, o consulente vai ver uma carta se destacando, vai incentivar ele a selecionar essa carta. Isso pode estar contaminando, pode estar afetando aí a leitura das cartas, porque ele só escolheu essa carta aqui porque ela estava diferente das outras, tá? Recomendo que, se for fazer substituição, faça por uma carta mais semelhante, não faça tão diferente quanto essa daqui, tá bom? Você pode também, no caso, utilizar uma cartolina, um pedaço de papel que seja da espessura do seu baralho, para fazer a carta temporariamente, para substituir o seu baralho. Porque o que você precisa na leitura realmente? Você precisa de um pedaço de papel com um arquétipo que vai te trazer informação na leitura, tá? Então não precisa de tanto detalhe, tá? Você pode fazer essa carta em casa com um pedaço de cartolina, um papelão que seja de espessura, tá? Para substituir essa carta, desde que não seja para você fazer atendimentos aí presenciais, porque quando tem atendimento presencial, normalmente você, talvez a grande maioria das pessoas, né, faz com que o seu próprio consulente escolha as cartas que vai ser utilizada no jogo. No atendimento aí online, no atendimento por videochamada, nós mesmos podemos escolher as cartas, no caso, podemos dar as cartas em ordem sequencial, né? Então, se tiver uma carta aqui que estivesse sendo substituída temporariamente, nós não vamos escolhê-la intencionalmente. Se o consulente for no atendimento presencial, ele pode fazer isso, porque a carta é diferente, tá bom? Aí você me fala, Robson, o meu baralho é consagrado, e se eu colocar uma carta que não faz parte da consagração anterior, não vai ficar legal. Aí, infelizmente, eu vou te recomendar você despachar o seu baralho ou não utilizá-lo, tá? Se você não quer utilizar o seu baralho com uma outra carta que não foi consagrada ou com um conjunto completo, então você vai ter que inutilizar o seu baralho. Eu só te oriento a não utilizá-lo de forma incompleta, sem as 36 cartas. Se o processo de consagração que você fez vai alterar aí a sua decisão de substituir uma carta por outra e temporariamente, então recomendo que você se desfaça do seu baralho, né? Compre um outro baralho novo, tá? E tome mais cuidado para que as cartas não se perdam, para que você tome cuidado para poder mitigar, para reduzir aí os incidentes que normalmente podem acontecer com qualquer pessoa, tá bom? Mas a recomendação é que você não utilize o seu baralho incompleto. E que se o seu processo, a sua crença de consagração, ou de que se você substituir uma carta por outra carta que não faça parte do conjunto, se isso estiver influindo aí no seu processo de leitura, você estiver achando que aquela carta ali está te incomodando, aquela carta que foi substituída está te incomodando, vai atrapalhar na leitura, se você está se sentindo incomodado com essa questão, substitua o seu baralho. O importante é que esse processo de substituição da carta não interfira nas suas leituras, nas suas tiragens. Se estiver te incomodando, o recomendável é que você não utilize aí essas técnicas que eu falei anteriormente de substituir aí o seu baralho e seu baralho não, substituir uma carta por outra. É melhor você se desfazer do baralho, guardar, né, e adquirir um baralho novo, ou utilizar um baralho reserva, que é sempre ideal que tenhamos aí baralhos
reservas para situações aí adversas que acontecem comigo e com todos vocês. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara a mensagem aí a respeito da utilização do baralho incompleto ou não, tá? Lembrando que o que vale é a informação e o que você acredita. Se você acredita que o processo vai interferir no seu método, não faça. Se você acredita que o processo não vai interferir no seu método, faça. Sempre livre-arbítrio, tá bom? É sempre bom utilizar e raciocinar sobre o que você precisa, sobre o que você segue, sobre o que você gosta, sobre o que você quer, sobre os seus objetivos, né? Esse processo de utilização do baralho é muito pessoal, é muito íntimo. Não tem a Bíblia do oráculo cigano, a cartilha que tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Se você acredita que para você não vai interferir, não vai te prejudicar, não vai contaminar o seu consulente, a leitura, determinadas atitudes, livre-arbítrio, o poder de decisão é seu, o poder de decisão é meu, o poder de decisão é seu. Façamos aí o que nós achamos melhor e o que nós temos costume de fazer, o que pode nos ajudar, tá bom? Mas sempre é bom buscar conhecimento quando a gente tem dúvida. Desejo que a mensagem tenha sido clara. Se ficou com dúvida, quer fazer algum questionamento, concordo, discordo de tudo que o Robson falou aqui, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer dialogar com vocês, tá bom? Então, fico por aqui. Até um próximo vídeo. Nos vemos. Forte abraço.